No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Semana da Consciência Negra em Cuiabá terá sessão solene na Câmara de Vereadores e caminhada pela paz. Mais de 5.000 mulheres vítimas de violência doméstica acionaram o botão do pânico virtual desde junho do ano passado. E no bate-papo de hoje, no Atitude de Mulher, a professora Jaci Proença conversa com a presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Várzea Grande, professora Tacília Soares da Costa. O tema da conversa é a luta contra o racismo. A partir de agora, assume o comando deste episódio a professora Jaci Proença, âncora do programa. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por este dia, por esta rica oportunidade. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do Atitude de Mulher. E hoje, para não ser diferente das outras semanas, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que eu tenho maior respeito e admiração, uma mulher atuante, uma mulher de fato de atitude. Sabe, eu estou falando aqui da professora Tacília Soares da Costa, mas você vai saber um pouquinho mais sobre ela logo após esse pequeno intervalo. Não saia daí que eu volto logo logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputadas, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com um parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como eu já informei anteriormente, a nossa entrevistada é para lá de especial. Como eu disse, uma pessoa que eu admiro muito, uma mulher de atitude, que é a professora Tacília Soares da Costa. A professora Tacília, né, não poderia deixar de ser, né, ela é graduada em letras, né, é pós-graduada. Na verdade, ela é doutora, ela é muito modesta, mas ela é doutora em educação, em relações étnico-raciais. Militante do movimento negro, foi presidenta, gente, por 2 vezes do GRUCON, que é o Grupo de União em Consciência Negra, como também foi do MIM, né, presidenta por 2 mandatos. E ela integra o NEPRE, né, da nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso. Ela está atualmente como presidenta do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial da nossa co-irmã, da nossa vizinha aqui, Várzea Grande. Então, professora Tacília, seja muito bem-vinda ao programa Atitude de Mulher. Olá, professora Jaci, muito obrigada pelo elogio, fico lisonjeada com o seu elogio, obrigada. E o nosso trabalho é assim, a gente vai caminhando, né, no dia a dia. Como você falou, eu fui a primeira mulher presidenta do GRUCON. Em falar nisso, professora Tacília, geralmente assim, a gente faz essa apresentação, essa saudação, nossos ouvintes já acompanham, sabem como que funciona. Uhum. E aí, assim, a gente tem um momento onde a gente quer compartilhar
a vida da nossa entrevistada com os nossos ouvintes. Como eu comentava com a senhora aqui em off, né? Às vezes as pessoas olham para você o que você é hoje, mas elas não têm noção do que foi a vida dessa pessoa. Que é importante ela saber um pouco da trajetória dessa pessoa. Então, é agora, nesse momento, professora, que a gente vai perguntar quem foi e em quem se tornou a Tacília Soares da Costa. Então, eu vim, assim, de um movimento, eu sempre costumo falar, de um movimento da igreja, mas sempre seguindo aquele grupo progressista, né? E só esse grupo progressista que deu uma caminhada, avançou um pouquinho, depois retrocedeu, parou, mas a gente é daquele grupo que seguia a teologia da libertação. E aí, a partir daí, eu fui presidente do grupo que eu militava, também o grupo de igreja, o nome era Moclijo. E também lá eu comecei, como eu disse, lá que eu comecei a minha militância de política, de luta. E lá eu fui também presidente do grupo por 2 mandatos. E a gente foi caminhando, avançando. Aí eu comecei a militar no movimento negro, né? Aqui em Mato Grosso, pelo Grucom. E aí, antes de mim, fui presidente por 2 vezes. Só que o Grucom, como era sempre, os outros também, as lideranças sempre homens, né? O Grucom, antes de mim, os líderes só eram homens. E eu, como mulher, fui a presidenta, a primeira mulher a presidir, né? O Grucom. E fui por 2 mandatos. Ficamos lá. E aí, depois, nós criamos um outro grupo, que é o MIM, que também fui presidente por 2 mandatos. Explica o significado da sigla. MIN, Movimento de Inteligência Negra. E aí, nós ficamos lá por 2 mandatos também. Criamos o grupo de trabalho social, o Aioluá, um grupo Sim. de dança, que na época ele era um grupo muito grande. Hoje, esse grupo já está mais, o MIM está mais na lembrança, né? O Aioluá mudou as características. E hoje, sinceramente, hoje eu não sei como que está. Se ainda está nativa ou se também está parado, porque eu me afastei É que isso já tem um certo tempo. Eu acompanhei toda essa trajetória também, enquanto do Grucom, e acompanhei muito o trabalho do MIM. Assumiram outras responsabilidades, outras frentes, né, professora? Principalmente na universidade. E assim, a gente vai caminhando. Depois, eu deixei sair do Grucom, fiquei no MIM, depois, tudo como se diz, questão política, né? A gente, às vezes, há umas discordâncias que a gente precisa. Eu, na época, eu achei que eu precisava não me afastar, porque depois eu digo assim, tenho certeza, que a partir do momento que a gente começa a militar, não tem como hoje você é militante do movimento negro, hoje... Eu deixo de ser... Aí chega amanhã, você não é mais. Me esquece que eu não tem mais nada a ver comigo. Não é verdade. Não é verdade. A partir do momento que a gente começou a militar, a gente pode até afastar, porque o movimento, ele é um conjunto de vários grupos, né? A gente pode
afastar do grupo que a gente está participando, mas do movimento em si a gente nunca afasta. A partir do momento que chegou, não sai mais. Embora algumas vezes até a gente jura para a gente mesmo que não quer mais saber, mas não tem como. Exatamente, mas não tem como. Então, eu me afastei do Grucom, fundamos o MIM. Aí, depois de um tempo também, eu acabei me afastando do MIM, né? Mas sempre trabalhando nas lutas aí contra essas desigualdades, contra esse racismo, porque o que causa o principal dessa desigualdade racial é o racismo. E a gente continuou trabalhando no movimento, pesquisando, estudando. Nunca deixei de trabalhar com grupos, formando professores, capacitando, fazendo curso de capacitação contínua. Então, eu me afastei um pouco do Grucom, me afastei do MIM, mas não me afastei da luta. Continuei sempre lutando, sempre, não tem né? como. Bom, aí, depois de um bom professora tempo... Tarsila, nós vamos agora para um breve intervalo, porque as pessoas ficam aguardando aquela notícia do informativo Voz Ativa. E na hora que a gente retornar, não sai daí, nós estamos voltando logo, nós vamos continuar com a entrevista aqui com a professora Tarsila Soares da Costa. Agora no Atitude de Mulher, o informativo Voz Ativa. A vereadora Edna Sampaio, do PT, divulgou a programação organizada pelo seu gabinete para a Semana da Consciência Negra, que este ano acontecerá entre os dias 16 e 18 de novembro, reunindo sessão solene, feira do empreendedorismo afro e feira de religiões de matriz africana, entre outras atrações. A ação é construída pela parlamentar em parceria com entidades do movimento social e negro local e já está em sua segunda edição. A programação começa no dia 16 de novembro, com uma sessão solene na Câmara Municipal, às 4h da tarde, em homenagem à Semana da Consciência Negra e a Zumbi dos Palmares, onde serão entregues moções a 24 personalidades e apresentado o Estatuto Municipal de Promoção e Igualdade Racial. Na quinta-feira, a partir das 8 da manhã, os movimentos sociais vão realizar a Caminhada pela Paz e contra o Racismo, com concentração na Praça da Mandioca e trajeto até a Praça Alencastro, região central de Cuiabá. Para mais informações sobre a programação da Semana da Consciência Negra, organizada pela Câmara de Vereadores, é só acessar o site camaracuiabá.mt.gov.br. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, destacou a coragem que a atual gestão teve para enfrentar os desafios e quebrar paradigmas quanto ao investimento em saneamento básico. Durante a premiação realizada na última semana em São Paulo pelo Instituto Trata Brasil, quando Cuiabá foi reconhecida nacionalmente como a capital brasileira que mais emprega recursos nessa área, Pinheiro lembrou que recebeu a cidade em seu primeiro mandato com cerca de 33% de cobertura de tratamento de esgoto. Agora, com aproximadamente 79% do esgoto coletado e tratado. O prefeito explicou que no primeiro ano de gestão, em 2017, apenas 132 bairros eram atendidos com o saneamento. Esse número saltou para atuais 226 bairros. Uma verdadeira revolução subterrânea, comemorou Emanuel Pinheiro. Cuiabá recebeu a premiação na categoria Inovação e Tecnologia. Mais de 5.000 mulheres vítimas de violência doméstica acionaram o botão do pânico virtual entre 23 de junho de 2021, quando o aplicativo foi criado, até a última segunda-feira, 7 de novembro, de acordo com o Poder Judiciário de Mato Grosso. Isso representa, ao todo, 5.360 casos autorizados pela Justiça. Destas vítimas, 407 precisaram acionar o mecanismo de proteção e receberam atendimento imediato
imediato pelo CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres e Rondonópolis. No mesmo período, também foram concedidas 105 medidas protetivas online pelos juízes e juízas das varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Desde julho deste ano, todas as mulheres que realizarem consultas e exames, inclusive os ginecológicos, em estabelecimentos públicos e privados de saúde em Mato Grosso, podem contar com um acompanhante de sua livre escolha. O direito foi garantido por uma lei de autoria da deputada estadual Janaína Riva, do MDB. A norma estabelece ainda a obrigatoriedade de disponibilização em local visível e de fácil acesso a pacientes a informação sobre o direito, bem como a aplicação de multa em caso de descumprimento. De acordo com a justificativa do projeto, é estarrecedor e pavoroso que usuárias de serviços de saúde sofram algum tipo de violência, abuso ou importunação sexual durante consultas, procedimentos ou exames, e explica que a iniciativa tem o objetivo de proteger tanto o profissional como a paciente. A coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso, Rosana Leite Antunes de Barros, diz que a iniciativa é de extrema importância, principalmente porque muitas mulheres acabam se calando em relação à violência sofrida. Agora segue no comando do programa Atitude de Mulher a professora Jaci Proença. Você acompanhou o informativo Voz Ativa. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com a entrevista aqui com a professora doutora Tacília Soares da Costa. Professora Tacília, a senhora compartilhava um pouco sua trajetória de luta, mas a professora Tacília nasceu onde? Bom, eu nasci no Livramento, no município do Livramento. Eu não nasci na cidade, eu nasci no município do Livramento, numa comunidade por nome Tatu. Ah, Tatu. Então, Tatu, você conhece Tatu. lá, né? Pois é, a família do meu pai é de lá. Quando ele e a minha mãe se casaram, eles moraram lá por um tempo, até eu nasci quando eu completei 2 anos. Aí eles mudaram de região, foram lá para o Santo Antônio, onde era a família da minha mãe. Então, eles deixaram lá o Tatu e mudamos lá para a região do Santo Antônio por nome Furado. Aí lá moramos um tempo, até que a minha mãe faleceu, e aí eu já estava na idade de ir para a escola, e aí meu pai disse, temos que mudar daqui para a cidade para vocês estudarem. E foi então que mudamos para a cidade de Várzea Grande. Mas fomos morar, hoje Cristo Rei, mas antigamente, quando nós chegamos lá, ainda era Capão de Negro. Ah, sim. Entendeu? Aí foi lá... exatamente nessa localidade que a família do meu pai, que foi expulsa de Mato Cavalo, foi parar. Então, e lá a formação das primeiras famílias, a maioria que eu pesquiso, a maioria vem do Livramento. Sim. Então, é interessante essa trajetória dessas famílias, que hoje a maioria também já não estão por lá, foram expulsos, né? Sim. Você procura seria lá... uma pressão ali do capital naquela região, Exatamente. Né? Inclusive, a mudança do nome foi mudado porque achavam na época que esse nome só trazia... Lembranças ruins, desconforto, e que não ia ajudar para o progresso do município. Bom, vocês agora conhecem um pouco mais a professora Tacília. E evidentemente, Tacília, com base até na sua origem, você deve ter enfrentado assim, 1000 barreiras, dificuldades para se tornar a mulher que você é hoje. Né? Uma mulher negra que conseguiu esse título, que não é fácil para o povo negro chegar a essa condição em função de tanta desigualdade, em função do racismo, né, que é ser doutora.
Então, assim, quais foram as suas maiores dificuldades, Tarsília? Como você conseguiu superar isso? Porque nossos ouvintes, a maioria deles também, às vezes ficam pensando, olha, minha situação é tão difícil, eu não vou conseguir. Mas você é testemunha viva de que é possível superar. É muito difícil, como você acabou de falar, mas a gente consegue superar. Não foi fácil e continua não sendo fácil. Não sendo. Porque a gente, como mulher negra, pobre, a gente tem que provar praticamente 24 horas que você é capaz de fazer, de realizar aquilo que você propõe. Então, você tem que estar provando sempre, o tempo inteiro, a sua capacidade. E isso não acaba. É o tempo inteiro. Porque uma questão é quando uma pessoa sofre preconceito. Preconceito, a partir do momento que resolveu a questão, qualquer pessoa pode sofrer, pode ser branca, pode ser negra, pode ser indígena, mas tem um momento que consegue resolver e superar aquela situação. Agora, a questão racial, não. Porque eu nasci preta, vou morrer preta, não tem como mudar, tá entendendo? E as pessoas não aprendem a respeitar as pessoas negras. As pessoas negras têm que estar sempre provando que ela é negra, mas ela tem consegue, sempre um mas, tem sempre um mas, C. tem sempre um C, tá entendendo? Então, as dificuldades não acabam. É a questão do racismo. A educação foi fundamental para isso, não foi? Para você superar a condição que a sociedade, o sistema quis lhe impor. Sim, através da educação. Eu sempre acreditei e continuo acreditando, e é sempre assim. A superação, ele vem a partir da educação. É a nossa grande arma, né? É a nossa grande arma. É a educação. Bom, é isso. Está dado aí o recado, né? Vocês entenderam? Aliás, todas as pessoas que nós entrevistamos aqui colocou como questão fundamental a educação. É por isso que a gente luta constantemente por uma educação pública e de qualidade para todas as pessoas, sem distinção. Olha, nós vamos agora para aquele pequeno intervalo e nós voltamos em instantes, viu? Não saia daí. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Somos mulheres, indígenas, trabalhadores rurais, empresários, idosos, crianças. Moradores de regiões tão diferentes desse estado, mas com uma coisa muito importante em comum. Na LMT, todos encontram representatividade. Os deputados e deputadas eleitos pelo seu voto são legítimos representantes de toda a população mato-grossense. Vale lembrar que os parlamentares não fazem tudo sozinhos. Nos gabinetes tem muita gente boa trabalhando, uma equipe qualificada e preparada de servidores. Eles acompanham projetos de lei, sugerem demandas e ficam atentos às necessidades do povo nos 4 cantos do estado. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar do trabalho da LMT. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e com essa prosa muito bacana aqui com a professora doutora Tarsília Soares da Costa, que pertence aos quadros da nossa querida Universidade Federal de Mato Grosso. Ela integra aquele núcleo, sabe, de estudos, de pesquisas de relações étnico-raciais da UFMT, que é o NEPRE. Bom, professora Tarsília, em que pese todos os desafios, superação do racismo, essa luta constante, também tem vinculado a isso o machismo. Então, a professora Tarsília, ela atuou, como ela bem frisou aqui, na militância e dirigiu entidades importantes do movimento negro, sempre na defesa dos direitos do povo negro e na luta contra o racismo.
e hoje nessa atuação ali dentro da universidade também. Como que a senhora vê essa condição, né, de enquanto mulher negra, à frente de instituições, e esse papel que a Universidade Federal do Mato Grosso tem, né, de não só pesquisar, estudar, mas desenvolver ações. Inclusive, vocês estão encerrando uma ação esta semana relacionada à educação de relações étnico-raciais, não é mesmo? Exato, que lá a UFMT tem o SEMEDU, né, que é o Seminário da Educação, e tem a jornada, que é um evento paralelo. A jornada se discute, o foco é discutir as questões raciais. E nessa jornada, o 16º encontro, o foco é discutir a lei das cotas. Sim. Cotas universitárias. É de suma importância. Elas foram muito ameaçadas no atual governo, né? Nesse atual governo que está saindo agora. Então, houve uma parada praticamente em todas as políticas de ações afirmativas, né? E nós precisamos continuar atentos e por conta da nossa persistência, da nossa resistência, e que a gente conseguiu manter, né? Pelo menos avançar em alguns pontos. Teve alguns pontos que parou, mas em alguns pontos nós tivemos pequenos avanços também, e nós precisamos continuar. Esses avanços foram principalmente na questão da formação, né? Da formação. Nós tivemos... agora, nós temos que estar atento na questão da permanência, porque uma coisa é a pessoa, o aluno, conseguir entrar. Ingressa na universidade. E agora? Na universidade. Agora, o desafio é como ele permanecer. É a permanência, né? Então, nós temos que continuar atento, lutando para a permanência e ampliar essa questão das cotas, porque até agora nós temos o direito na graduação, e nós precisamos que essas cotas sejam ampliadas até o doutorado. Ah, sim. É só na graduação mesmo, precisa ampliar para pós-graduação. Essa criação de várias redes, manutenção de várias redes de apoio para esses alunos que chegam, esses alunos negros, quilombolas, indígenas, que chegam lá e eles são literalmente excluídos. Então, eles têm que ter toda uma rede de apoio, porque senão muitos não conseguem ficar. Porque as dificuldades são grandes. As relações ali são bastante complicadas, né? Muito. São muito complicadas, e se não tiver mesmo esse sistema de apoio, fica difícil a permanência. Bom, professora Tarsília, e com relação a essa questão aí da mulher ocupar espaços que até então eram dos homens, principalmente a mulher negra? Então, eu acho assim, é muito interessante, porque essa situação machista já acha que porque a mulher, coitada, é frágil, é incapaz, ainda mais mulher negra, pior ainda, né? E nós estamos conseguindo sobreviver e comprovar de que nós somos capazes, temos força e conseguimos avançar nessa luta de superação, e estamos superando, e eu acredito que vamos superar muito mais. Agora é só um começo. Bom, nós vamos aqui para um breve intervalo, porque eu sei que você está aguardando aí aquela dica para você. Voltamos logo. Mulher em Sintonia. A nossa dica de hoje é sobre o CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais. É uma base de dados do governo federal que reúne informações sobre as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade no país. A inscrição no Cadastro Único possibilita o acesso a mais de 10 benefícios do governo,
É por meio deste cadastro que mais de 18 milhões de famílias recebem atualmente o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. Além deste, outros programas usam o cadastro único como forma de seleção dos beneficiários. É o caso do Vale Gás, que auxilia na compra de gás de cozinha, a tarifa social de energia elétrica, que garante o desconto na conta de luz para as famílias de baixa renda, e a carteira da pessoa idosa, entre outros. O cadastro no CAD único deve ser feito em CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, por um membro da família com idade mínima de 16 anos, preferencialmente mulher, que será o responsável por prestar todas as informações dos membros da família. Essa foi a dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, exatamente naquele momento que você vai falar: ah, acabou? Pois é, chegou ao final do programa, mas antes disso, nós queremos aqui agradecer a presença da professora Tacília, né, professora doutora Tacília Soares da Costa, né, por ter aceito esse nosso convite e nos dá a honra de estar aqui nos estúdios, né, da Sapcoa News, sendo aqui a entrevistada de hoje do programa Atitude de Mulher. Professora Tacília, muito obrigada de coração. Eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Quando você me mandou a mensagem, eu não pensei duas vezes. Foi muito rápida mesmo. Falei sim, porque eu fiquei muito feliz. E esse é um trabalho que você faz, é um trabalho de superação para as mulheres, principalmente para as mulheres negras. Ajuda muito. Às vezes você pode até achar que mas é pouco. Não, não é pouco não, é muito. Esse seu trabalho é de uma representatividade muito grande para nós mulheres, principalmente mulheres negras. Você nos apoia assim, literalmente. Muito obrigada. Bom, todo agradecimento, satisfação é nossa, né? E eu quero dizer que a professora Tacília também, ela não tem muito hábito assim de dar entrevista e tal, né? Mas olha, é uma palestrante excepcional. Coloca a professora Tacília numa plenária, é a professora show sobre questões étnico-raciais. Mas, gente, muito obrigada também pela sua audiência e eu lhe aguardo aqui na próxima semana, viu? Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.